Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia, e eu quero falar sobre o ciclo do nitrogênio, que é um ciclo um pouco mais complexo do que aqueles que nós estamos acostumados, e ele depende muito de bactérias para que possa acontecer de fato. Então, eu quero aproveitar e falar mais algumas coisas a respeito desse ciclo, tá? Para começar, o que é, o ciclo do nitrogênio? Isso segue algumas regras de outros ciclos que a gente já viu. Trata-se da incorporação dos átomos de nitrogênio de substâncias inorgânicas que estão no ambiente em moléculas orgânicas de seres vivos. Isso é o ciclo do nitrogênio. Qual é a importância do ciclo do nitrogênio? A gente tem que pensar que os átomos de nitrogênio fazem parte de diversas substâncias orgânicas. Só para dar dois exemplos, as proteínas e os ácidos nucleicos são formados a partir deste elemento químico que é o nitrogênio. Do seu lado esquerdo, colorido, você tem um aminoácido. O aminoácido é uma molécula fundamental para se produzir uma proteína. Então, para fabricar uma proteína, você precisa de vários aminoácidos, tá? E do lado direito, você tem o nucleotídeo. Nucleotídeo, o que é? O nucleotídeo é uma molécula que serve para formar ácido nucleico, como, por exemplo, o DNA. Então, o DNA tem em sua composição um nucleotídeo. Bom, vamos ver parte a parte. Agora, no caso do aminoácido, que é este colorido, repare bem. Aqui eu tenho um nitrogênio, ou seja, se não houver este nitrogênio, nós não teremos um aminoácido, portanto, não teremos uma proteína. Aparece até outro nitrogênio, mas esse outro nitrogênio em vermelho, que está embaixo, ele não é um nitrogênio obrigatório em todos os aminoácidos. Mas esse que eu apontei em azul é fundamental para poder formar um aminoácido, tá? Então, é um exemplo de utilização e da importância do nitrogênio dentro de uma molécula orgânica. No exemplo ao lado, que é o nucleotídeo, olha aqui o nitrogênio. O nitrogênio faz parte, inclusive essa região chama-se base nitrogenada. Não existe essa parte se não houver o nitrogênio. Olha outro nitrogênio aqui. Então, dá para perceber que o nitrogênio é importante para os seres vivos. Para começar, a gente usa esses dois exemplos de duas substâncias importantíssimas para a produção de uma molécula orgânica que é fundamental para a existência de um ser vivo. Então, agora que você entendeu a importância, vamos entender como funciona, as coisas relacionadas ao ciclo do nitrogênio. O nitrogênio, ele encontra-se em grande quantidade na atmosfera do planeta, ou seja, na forma gasosa, que é o N2. Bom, e a maioria dos seres vivos não consegue captar esse nitrogênio gasoso da atmosfera. E aí, então, eles precisam de uma outra forma de captar esse nitrogênio. Nós respiramos nitrogênio sempre que enchemos os pulmões de ar. Só que esse nitrogênio que entra no nosso corpo, ele não fica no nosso corpo. Ele sai um pouco mais aquecido, mas não é aproveitado dessa forma. Para poder aproveitar esse nitrogênio, nós temos que consumi-lo através dos alimentos. Apesar de ter mais de 70% de
nitrogênio na composição da atmosfera, nós não conseguimos absorver nitrogênio respirando. Nós só conseguimos absorver nitrogênio comendo, tá bom? Vamos adiante. Essa linha bem fininha, ela está representando o solo, o chão, tá? A parte de cima, a atmosfera, a parte de baixo dessa linha, ela é o solo, tá? Então, vamos pegar o ciclo do nitrogênio propriamente dito. Para começar, nós temos aqui o próprio gás nitrogênio que está na atmosfera. Então, vamos usar alguns elementos importantes desse ciclo, tá? Vamos colocar aqui um coelho, né? Que é um herbívoro, um animal que se alimenta essencialmente de vegetais, né? Um vegetal que, na verdade, não é um vegetal comum, é um vegetal especial para o ciclo do nitrogênio, porque trata-se de uma leguminosa, tá? Leguminosa que nasce com essas vagens aí, pode ser o feijão, né? Pode ser a soja, enfim, até o amendoim e outros alimentos são dessa categoria. Esse é um tipo de vegetal muito especial quando se trata de ciclo de nitrogênio. Por quê? Porque ele é o melhor vegetal captador de nitrogênio da atmosfera. E qual é o segredo dele? O segredo dele está aqui. São as raízes, ou melhor, aquilo que você está vendo na raiz, principalmente na raiz principal. Repare que a raiz ela está cheia de nódulos, né? É cheio de um tipo de caroço ou tumor, né? Que apareceu nela. Esse tipo de formação é muito comum em leguminosas. Na verdade, são causados por bactérias, tá? Essas bactérias, elas são capazes de infectar ou infeccionar as raízes e causar uma espécie de lesão. Elas fazem com que as células se multipliquem e acabam se transformando em tumores, tá? São bactérias do gênero Rhizobium. Essas bactérias, elas causam essa porção de nódulos, e esses nódulos são lugares onde ocorre intensa fixação de nitrogênio. Então está aí o segredo da leguminosa. São as bactérias que se fixam e penetram nas raízes, causando esses nódulos que são altamente capazes de fixar o nitrogênio. Então, esse tipo de vegetal, por causa dessa bactéria, acaba vivendo em lugares onde o solo é até pobre em nitrogênio. E elas contribuem até para a melhoria do solo, fazendo com que ele comece a ter mais oxigênio do que o normal. Perdão, mais nitrogênio. Bom, aí então nós vamos ter uma outra situação, porque a gente não pode depender apenas da leguminosa para poder adquirir o nitrogênio. A gente precisa de outras formas, porque não é em todo lugar que você vai encontrar uma leguminosa. E qual é essa outra forma? Bom, o nitrogênio também pode ser captado diretamente no solo. Isso porque existem bactérias que, diferente dessas que vivem na raiz da leguminosa, são bactérias que vivem no chão. Bactérias que estão espalhadas por aí em qualquer tipo de solo, tá? Essas bactérias, elas são conhecidas como bactérias fixadoras, no caso, fixadoras de nitrogênio. Então,
essas bactérias, elas ficam no chão e elas também fazem a captação desses gases, né, desse gás nitrogênio, e acabam prendendo ou fixando esses gases no chão. Bom, então quer dizer que, na verdade, eu posso chamar de bactérias fixadoras aquelas que estão no solo e aquelas que estão nas raízes das leguminosas. Então, este é o grande segredo da fixação do nitrogênio. Ele passa pelo solo através das bactérias fixadoras, sejam livres no solo ou então dentro dos nódulos das raízes das leguminosas, tá? Bom, em sequência à fixação desse gás nitrogênio, assim que ele é capturado, né, pelas raízes ou pelas bactérias livres, ocorre com esse gás a formação de amônia. A amônia, ela está no solo, tá? E assim que ele é captado, ele é convertido nesse tipo de substância, a amônia. Outra maneira também é a morte de vegetais, a morte dos animais e os seus excrementos. Então, todos sabem que o vegetal, o animal, são seres vivos, têm um ciclo de vida e eles vão acabar morrendo uma hora ou outra. E quando eles morrem, ou quando, por exemplo, um animal libera suas fezes ou urina, o que acontece com esse material orgânico? Este material orgânico, ele passa, né, obrigatoriamente por decompositores, tá? E esses decompositores, eu vou destacar para vocês o decompositor que é a bactéria. Então, o vegetal e o animal morrem e eles são decompostos por bactérias. Isso é uma coisa fundamental, ninguém escapa disso, nenhum tipo de ser vivo escapa dessa situação. Acontece que os decompositores, quando realizam o seu trabalho, acabam formando mais amônia. Então você tem a amônia que veio da fixação e a amônia que veio dos decompositores. Bom, aí o que acontece? Alguns vegetais conseguem até aproveitar a amônia diretamente, mas a maioria não consegue. E esses tipos que não conseguem, né, esses vegetais que não conseguem absorver a amônia diretamente, eles precisam de uma ajuda para transformar a amônia numa substância um pouco mais útil, um pouco mais assimilável, né? E até, por que não, menos agressiva do que a amônia. Então, no caso, o que vai acontecer? Esta amônia, né, ela vai passar pela ação de nitrossomas. E o que são nitrossomas? São bactérias. Essas bactérias, né, elas aproveitam a amônia e fazem um trabalho de quimiossíntese, né, arrancando, né, por uma transformação, a energia da amônia e utilizando-a como uma matéria-prima para se obter a energia necessária para que as bactérias sobrevivam. Acontece que quando as nitrossomas, que são bactérias, utilizam a amônia, elas acabam transformando a amônia numa outra substância, o nitrito. Então houve aí uma transformação de amônia em nitrito. Em seguida, esse nitrito ainda vai passar pela ação de outro tipo de bactéria. No caso, essa bactéria nós vamos chamar de Nitrobacter.
A bactéria do tipo Nitrobacter, ela aproveita o nitrito, né, e transforma esse nitrito numa outra substância, que é o nitrato. Aí, o nitrato, ele é o adubo ideal para a planta. Ou seja, o nitrato, ele é a forma mais adequada para que as plantas consigam absorver por suas raízes. Inclusive, o nitrato, ele é solúvel em água. Então, torna-se ideal o nitrato para o aproveitamento das plantas. Portanto, o nitrato vai ser entregue aos vegetais para que eles possam absorvê-lo e depois transformá-lo em algo como o aminoácido ou o próprio ácido nucleico. Então, aí fecha-se um ciclo interno dentro do solo em relação ao nitrogênio. Porém, o ciclo não está completo, porque uma parte desse nitrato que não é aproveitado pelas plantas acaba sendo aproveitado por um outro tipo de bactéria. São as bactérias desnitrificantes. Pois é, as bactérias desnitrificantes, elas também se aproveitam do nitrato. Porém, elas se aproveitam do nitrato desmanchando-o, né? Fazendo uma espécie de decomposição do nitrato. E em que isso vai resultar depois? Na devolução do nitrogênio gasoso para a atmosfera. Então, com a atuação das bactérias desnitrificantes, fechamos o ciclo do nitrogênio. Viram? Então, no ciclo do nitrogênio, várias bactérias atuam para transformar esse material, oferecê-lo aos vegetais, e os vegetais acabam passando para os outros animais, né, como o caso do coelho, através de cadeias alimentares. E assim vai passando por um ser, de um para o outro, nos seus níveis tróficos. É assim que funciona o ciclo do nitrogênio. Tá legal? Bom, agora vamos ver uma outra coisinha. Para a gente finalizar isso tudo, voltando um pouco ao caso das plantas leguminosas, elas podem até substituir certos adubos de nitrogênio, que é o chamado adubo químico, ou na adubação química. Como isso funciona? Uma vez que as raízes das leguminosas são capazes de desenvolver bactérias fixadoras de nitrogênio, né, a plantação de leguminosas com essas bactérias desse gênero, elas acabam favorecendo a adubação natural, que a gente chama de adubação verde. Então, plantas podem ser plantadas ao lado de outras que são leguminosas. Nessa foto, por exemplo, vocês estão vendo uma verdura, né, de tamanho grande, as folhas, e no meio das fileiras de verduras, ali não é capim, não é desleixo do plantador, não, do agricultor. Ali são leguminosas que são plantadas propositadamente para poder melhorar o desempenho e adubar o solo com nitrogênio. Então pode-se fazer assim, é uma plantação consorciada, tá? E outra coisa que também a gente tem são as plantas que são plantadas em períodos alternados, né? Ou seja, uma hora você planta a leguminosa, colhe a leguminosa e depois planta outra coisa. Aí a gente chama isso de rotação de cultura. Tá bom? Então esses são dois exemplos de utilização de leguminosas que fazem parte do ciclo do nitrogênio
para melhor desempenho do solo, tá bom? Ok, gente, esse é o tema de hoje, espero que tenha ficado claro para vocês, né? E um bom estudo para todos. Tchau!